E aí galera que ama eletrônica, estamos aqui novamente para falar do módulo 3 com o programa e umas análises muito interessantes. Então vamos lá. Esse aqui é o esquema que normalmente já aparece na aula 4 do módulo 3. É um amplificador de potência. Vamos fazer uma análise rápida de dimensionamento de tensões. Temos aqui na entrada 30 a 45 volts, ou seja, essa é a tensão de alimentação para toda a área de potência. E na saída de todo o amplificador, seja analógico, seja digital, temos um transistor ou mais transistores na parte de cima e na parte de baixo. Considerando que a alimentação é de 40 volts e que esses dois transistores apresentam resistências exatamente iguais, que é o que normalmente tem que ser, teremos aqui na saída uma tensão de 20 volts. A partir disso, podemos colocar uma série de outras tensões em todo o amplificador. Aqui na base do transistor de saída de potência, 20 mais 0,6, desconsiderando praticamente a corrente baixa, de repouso sobre R101, teríamos 20,6 volts, também uma tensão muito baixa, repetindo aqui no emissor 20,6, chegando na base com 21,2 volts. Aqui temos dois resistores que polarizam a base do transistor Q7, sendo R108 com 1,5K e R109 com 4,7K. Temos sobre eles 18,8 volts. Como o R109 são 3 vezes maior do que 1,5K, do que o 108, devemos pegar o 18,8 e dividir por 4, o que daria aproximadamente 5 volts, um pouco menos de 5 volts, 4,7 volts. Portanto, 40 volts arredondando menos 5 volts, daria uma tensão de 35 ou quase 36 volts. Vamos colocar aqui 35 volts. Assim fica definida a tensão entre esses resistores. Agora, aqui para a parte de baixo, funciona da mesma forma. Temos 20 volts no coletor do Q102, temos um resistor de baixíssimo valor que praticamente garante 0 volts no emissor do Q102, e aí na base temos 0,6 volts para que mantenham polarizado. Todos os transistores estão normalmente polarizados. Aqui também resistor de valor muito baixo, praticamente a mesma tensão, 0,6. Já no transistor Q103 temos no emissor 20 volts e na base teremos 20 volts menos 0,6, que dá 19,4 volts, indicando que esse transistor Q105 está polarizado. É claro que precisamos definir também que o Q105 é polarizado pelo Q106, e a polarização do Q106 dependerá da tensão da saída, que faz a realimentação negativa, e também a polarização de base dado por esse divisor de tensão. Veja que se o transistor é PNP e ele recebe 20 volts, que é o que deveria ter 20 volts na saída, a tensão de emissor deverá ser um pouco mais baixa que 20, pouca coisa, o que daria, vamos colocar aqui, uns 18 volts. Para definir a base, deveríamos colocar 0,6 a menos, que daria 17,4 volts. Fazendo um cálculo rápido, pegando 40, e temos aqui 15K e 47K, esse 3 vezes maior do que esse, deveríamos dividir 40 volts por 4, que daria uma tensão nesse ponto, sobre o menor valor, de cerca de 10 volts. Então aqui teríamos 10 volts nessa malha do divisor de tensão. Aqui eu estou colocando uma queda um pouquinho alta, 10 volts para 17,4, ou seja, eu vou ter que abaixar um pouco essa tensão aqui para cerca de 15 volts, senão seria uma corrente bem maior sobre o R119, e definir para emissor 15,6
6 volts. Com isso, já estamos dizendo que ele está polarizado e que irá gerar a polarização por Q5, que polariza o Q103. A base, ela poderá ter uma tensão em torno de 1 volt, 1 volt e meio, que gerará aqui aproximadamente 0,9 ou coisa semelhante a isso. Não há necessidade de se calcular exatamente a tensão desse ponto aqui, porque o amplificador, quando tiver com 20 volts aqui na saída, estará correto. Então, estando com um meio VCC, está tudo correto. Vamos ver se faltou mais algum ponto para colocar as tensões. Faltou 20 volts, 15,6, 47K, 820 ohms. O 47K é 50, 60 vezes maior do que esse. E como nós temos cerca de 4 volts e pouco, dividindo isso aí por 60, vai dar aproximadamente 0,1 de queda sobre o resistor R116. Nesse ponto, portanto, vai dar 15,7 volts. E é claro que esse capacitor não influenciaria nessa tensão, daria os 15,7 volts. A tensão desse ponto é a mesma do emissor, 15,6 volts. E assim definimos todas as tensões de todos. Faltou aqui também 19,4 mais 0,6, vai dar 20 volts nesse ponto aqui da base. Pronto. Com isso, quando um sinal entrar aqui no amplificador, ele será amplificado por Q108, Q105, e as variações passarão para a saída reforçadas por esses dois transistores, Q107 e Q103, e reforçadas mais ainda ou amplificados por Q101 e Q102. Maravilhoso o dimensionamento ou a teoria de funcionamento, mas o mais legal é a análise de defeito. E aqui temos o circuito com um defeito. Como podemos saber disso? Bom, o amplificador nesse caso aqui não funciona. E ele apresenta uma tensão de saída, em vez dos 20 volts, como definimos lá, para carga e descarga do capacitor de saída, está com uma tensão muito alta, 39. E também há uma observação nesse defeito, que a saída de potência ou o dissipador não aquece. Então o que nós fazemos aqui? O aluno da CTA, ele observa o seguinte: temos uma tensão à saída muito alta e não há aquecimento, não há consumo nesse amplificador. Isso significa que a malha de baixo está muito pouco ou pouco polarizada. E logo começamos a verificar a tensão da malha de baixo. E já encontramos na base do Q102 a tensão de 0 volts, indicando que o Q103 não está polarizado. 39 no emissor, 40 na base, realmente mostra isso, não há polarização. E aí chegamos no transistor Q105, onde temos 0 volts na base, também mostra que não há polarização. Chegamos então em Q106 e aí surge um fato muito interessante. 39 na saída e aqui, olha, 39 também no emissor do transistor, indicando que não há circulação de corrente por esse ponto, o que justifica os 0 volts, a não polarização do Q105, do Q103 e, claro, do Q102. Quando nós vamos para a base, também encontramos 40 volts, ou seja, o transistor Q106 está despolarizado. E é claro que chegando nesse divisor de tensão, onde deveríamos ter 10 volts, encontramos 40 volts. E aí fica muito fácil determinar o defeito. 40 volts aqui é porque o resistor R131 está aberto. Ok? Então os alunos da CTA estarão fazendo esse tipo de análise na aula 4, aproximadamente 4 para 5 do módulo 3. Mais ou menos 9 a 10 meses após ter começado lá do zero no módulo 1. Então vejam só, apenas com
10, 9 a 10 meses do início, zero absoluto, os alunos já estão fazendo análises nesse nível. Mas vamos ver o que realmente é o programa do módulo 3, passo a passo. No início do módulo 3, começamos com amplificadores de sinal classe A, onde mostramos como um transistor polarizado como amplificador se comporta. Aqui nós podemos ver que no coletor temos um K e no emissor temos 100 ohms, indicando que esse circuito terá ganho de tensão de 10 vezes, que é a relação entre resistor de coletor e resistor de emissor. Assim, entrando essa variação na base de 0,7 a 1,5, que é uma senoide, ela no emissor se apresentará praticamente igual, mas no coletor haverá uma amplificação de 10 vezes, ou seja, 1,5 aqui de pico positivo fará também com que o emissor suba a um pico positivo de 0,9 volts. 0,9 volts de queda no resistor de 100 ohms proporcionalmente gerará 9 volts de queda no resistor do R1, 1K. 12 menos 9, 3 volts, é o pico negativo. E claro, quando a tensão na base cair a 0,7 e a de emissor cair a 0,1, haverá somente 0,1 volt de queda sobre o R2. E, claro, 10 vezes isso dará 1 volt de queda sobre o R1. 12 menos 1, 11 volts, que é o semiciclo positivo. Ok, fácil, né? Mas vamos ver mais do que é feito no módulo 3. Apresentamos análises de polarização e também de defeitos nesse pré-amplificador de sinal. E aí começamos a fazer uma série de testes e montagens no amplificador classe B, como está sendo mostrado aqui, e com o ajuste da corrente de repouso. Os alunos fazem as montagens de uma forma muito simples, sem utilizar a protoboard, para ficar fácil a visualização das ligações. Ok? Então eles fazem essas montagens para verificar a atuação da corrente de repouso, mexendo nesse trimpote, aumentando o valor dessa resistência. Os transistores são polarizados, aumenta bastante a corrente aqui na saída e a lâmpada em série tende a acender. Os alunos adoram isso aqui. Aí nós passamos a um amplificador um pouco maior, de baixa tensão, mas com um pouco mais de transistores, onde nós temos aqui o controle da corrente de repouso, um amplificador bem simples, onde é analisada a teoria e também a parte de defeitos. Chegamos então a amplificadores maiores, mudamos um pouco o foco, né? E caímos em circuitos funcionando a varicap, circuitos de sintonizador que funciona a varicap. Começamos a analisar detalhadamente como é o diodo varicap. Depois nós vamos para fotoacopladores, objetivos, tipos, onde são utilizados, quais são as vantagens e as polarizações detalhadas em cima disso. Entramos após em circuitos tiristores ou disparados, onde nós temos aqui um conjunto de SCRs trabalhando com a rede elétrica e sendo disparados por um controlezinho eletrônico, onde variando eu tenho a tensão aplicada sobre a carga, que está aqui embaixo, variável, porque eu posso retardar ou adiantar o acionamento dos SCRs. Esse circuito eletrônico é detalhadamente analisado também neste módulo, no módulo 3. Também passamos um pouco pela rede trifásica, onde vemos como ela se comporta, como é feita a retificação da rede trifásica para uma série de aplicações. E começamos a análise de osciladores. No caso aqui, um unijunção, depois um multiplicador de frequência, um circuito sintonizado onde eu tenho uma determinada frequência e eu sintonizo essa frequência ou outras. Passamos pelos osciladores convencionais Armstrong, Hartley e Colpitts, onde o aluno também analisa todas as realimentações positivas que ocorrem nesses osciladores.
Aqui um oscilador a cristal, da mesma forma. E começamos as análises dos multivibradores, onde aqui nós temos um multivibrador controlado por tensão, que é um modulador de FM digital. Depois entramos em flip-flops, multivibradores, mas flip-flops especificamente 7 reset, flip-flops tipo T. Aqui é uma amostra de uma memória, aqui um divisor de frequência. E entramos num circuito fantástico, que é o shimmy trigger, que nada mais é do que um elemento, um circuito essencial para comando. Aqui só uma explanação rápida. Podemos dizer que nós colocamos aqui alguns sensores, que pode ser fotodiodo, PTC, LDR, NTC. É claro que eles variam suas resistências, alterando a polarização do T3. E vamos acionar esse relé. Para acionar o relé, aumentando essa resistência do T3, para aumentar a resistência do T3, eu estou aumentando esse RX aqui, colocando um sensor qualquer, aumentando o valor do sensor, aumenta a resistência do T3, cai essa tensão até que eu consigo o ponto de polarização desse transistor. Quando eu consigo o ponto, eleva-se a tensão de coletor, o transistor T2 é saturado, tensão zero nesse ponto, e caindo aumenta a polarização do transistor T1. Essa é a realimentação positiva, que é chamada de shimmy trigger. E daí eu tenho uma comutação muito rápida, não fica no meio termo. Começou a haver a variação, há uma realimentação positiva que aciona rapidamente o relé, prolongando a vida útil desse componente. Aqui nós podemos definir o limiar threshold do circuito, podendo ele demorar mais para acionar ou ser mais rápido, ok? Então é um circuito excepcional de análise que os alunos fazem praticamente no meio do módulo 3. A partir da metade do módulo 3 começamos as análises de somatória de sinais, modulação, AM, etc, AM, FM, etc. Então aqui estamos mostrando um moduladorzinho AM, onde eu tenho um sinal de áudio, polarizando mais ou menos o transistor T2 e variando a resistência dele, e claro, aumentando ou diminuindo a polarização de T1, que trabalha como um oscilador que gera uma frequência X, de acordo com L1, L2 e C. Essa frequência vai variar de amplitude de acordo com a polarização de T2, formando as variações do AM, as variações de amplitude modulada, ok? Trabalhamos também, a partir disso, as bandas laterais que surgem na modulação, aqui no caso com áudio. Depois começamos as análises detalhadas de circuitos sintonizadores ou radioreceptores, onde aqui podemos ver um amplificador misturador, onde nós temos a antena captadora dos sinais normalmente de AM, o oscilador local, misturador para que haja a heterodinagem, isso aqui é um receptor super heterógeno. Temos a análise também detalhada de polarizações do amplificador de FI e posteriormente do detector, onde pega as variações de FI de 455 kHz e as transforma em áudio, como está mostrando aqui, através do diodo detetor. Continuamos analisando o FM, como um sinal de áudio faz variar a frequência do oscilador, não variando a amplitude, mas variando apenas a frequência, e as bandas laterais resultantes disso. Passamos também pela estereofonia, onde eu tenho um sinal L mais R e um sinal L menos R, um sinal do oscilador de 38 kHz, e como é feita a modulação em portadora suprimida. Também tem que ser gerado um sinal piloto para que possa ser feita a demodulação no receptor. E aqui mostrando o sinal piloto somado ao sinal, à portadora suprimida, que gera isso. Finalmente esse sinal estereofônico é lançado em cima do sinal L mais R, ficando
desta forma um sinal relativamente complexo que foi feito na década de 50 para a década de 60 e utilizado até hoje. Daí nós chegamos a circuitos comparadores, onde nós estamos usando aqui um circuitinho chamado o Norex, ou exclusivo, onde nós temos um circuito de comparação e uma saída. Isso aqui é analisado detalhadamente porque ele é muito utilizado hoje em eletrônica. E aí nós chegamos ao circuito, um sintetizador de frequência, onde nós temos a geração de uma tensão de sintonia a partir de uma variação que temos aqui com a alteração da largura de pulso. Eu vou gerar uma determinada largura e uma variação, e essa variação uma tensão definitiva que vai tanto ao oscilador local de FM quanto ao oscilador local de AM para que seja feita as variações de frequência. Então, os alunos vão analisar detalhadamente como é feita a comparação entre um código que vem, o chaveamento feito e essas frequências dos osciladores sendo divididas para que gere um reset final e uma frequência de 7,2 kHz comparado já a um divisor de 7,2 kHz, que vai gerar, como eu havia dito, uma variação para tensão de sintonia. Mas isso aqui é visto detalhadamente mesmo. Temos aqui também a análise de um receptor Sony, onde nós temos a CPU, que faz o controle geral através do teclado, aciona o display, faz uma série de comandos. Isso já é visto no finalzinho do módulo 3, onde temos um receptor, um sintonizador completo com display digital. E finalmente, a excitação do display através de um sequenciamento de grades. Ainda aqui utilizando um fluorescente indicator tube, tubo de uma válvula, né? Uma válvula onde nós temos grades e segmentos e são acionados uma série de números de acordo com as ondas que estão presentes nessas malhas de saída entre segmentos e grades. Nós temos um vídeo de funcionamento detalhado disso disponível para qualquer um poder entender o funcionamento dessa excitação desse tubo, essa válvula display, ok? E é isso aí, esse é o módulo 3, mas é bom ainda que se alerte que a assimilação disso é obtida através dos blocos de exercício, que são 200 exercícios a cada videoaula. No caso aqui são 16 videoaulas, no módulo 3 é um pouquinho mais, tem 2 ou 3 videoaulas a mais, apenas como complementação. E depois, a cada videoaula, existem 4 blocos de exercício a serem feitos, com 200 exercícios semanais para a fixação de todas as informações. Nesse módulo 3 ainda temos kits de amplificador, 2 circuitos muito interessantes. Então agora vamos continuar e assistir o vídeo de módulo 4. Um grande abraço a todos!